E aí, rapaziada, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Porque tá tudo uma bagunça. A gente nem sabe mais que dia, que hora, e eu tô nessa também, porque eu não paro de trabalhar, de estudar e assim por diante. Bora pra nossa segunda aulinha de revisão? Então, tô aqui me apresentando, porque vocês talvez não se lembrem mais de mim. Eu vou tirar esse negócio da tela. Bom, vocês não vão nem ver. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar são três nomezinhos, que são soluto, solvente e solução. Tudo bem? Soluto é o que está em menor proporção, é o que vai ser adicionado em uma outra substância, que é o nosso solvente, que vai estar em maior quantidade e que vai dissolver aquele soluto. E aí, quando a gente fizer a mistura desses dois, a gente passa a ter uma solução. O tema, concentração de soluções em massa e em quantidade de matéria. A gente vai ver grama por litro, mol por litro, ppm e porcentagem em massa. Tem outros, né? Mas a gente vai se atentar a essas daqui que estão no currículo. Objetivos: interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situação do cotidiano. Expressar e interrelacionar as composições de soluções em grama por litro e mol por litro, ppm. Aqui eu quero fazer um comentário que eu fiz com vocês na ocasião lá da aula, que é esse grama por litro aqui. Isso daqui é da matemática é vida. Então, o que quer dizer isso daqui, né? Bom, quando eu tenho um expoente negativo, na verdade isso daí é nós. Começou o fervo do negócio. Vamos ver, apagar isso aí. Muito difícil. Eu me divirto pra caramba nisso, gente. Ó, a gente tem aí um L e um menos 1. Isso daí quer dizer isso, tá? Quando a gente tem um expoente negativo, o que quer dizer esse expoente negativo? Para a gente tirar esse menos do expoente, a gente precisa fazer uma inversão na base. Mas para a gente fazer a inversão na base, a gente tem que lembrar o seguinte, esse L, que no caso é uma letrinha, né? Mas fosse o que fosse, ele tem um denominador que é o número 1. Quando a gente inverte isso daqui, o que acontece? O 1 que está embaixo sobe e o L que está em cima, ele desce. Então fica assim. E aí o expoente, como é expoente 1, a gente não precisa colocar. Então, grama vezes litro elevado a menos 1 é grama vezes 1 sobre litro. E se eu multiplicar isso daqui, vamos escolher uma outra cor. Se eu multiplicar isso daqui por G, aí a gente lembra de mais uma coisinha lá da matemática. Quando eu multiplico um número, ai que difícil fazer o G, gente. Quando eu multiplico um número natural por uma fração, o que eu faço? Eu imagino que tem um número 1 também aqui embaixo. E multiplicação de fração é a continha mais gostosinha que tem, né? Que multiplica o de cima pelo de cima, então uma vez o G. Vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais rápido esse G. Ai, meu Deus do céu. G e sobre L vezes 1, L. Então, vocês estão acostumados a ver a representação dessa forma aqui, ó. Mas essa e essa significa a mesma coisa. Tudo bem? Grama por litro. Ficou horroroso, mas beleza. Tô me saindo melhor do que na outra vez, tá bom? Vamos lá. Então, esses são os objetivos. Expressar e interrelacionar as composições de soluções. Tudo bem? Bom, soluções. O que são soluções? São a mistura de duas ou mais substâncias que apresentam um estado uniforme, quer dizer, elas são homogêneas. Na aula anterior, a gente viu a questão das misturas. E as misturas, tem dois tipos de misturas, né? Que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Acho que eu não falei, não. Falei na outra aula? Ou vai ser nessa, sei lá, mas já estou adiantando. Então, mistura homogênea é aquela em que a gente consegue ver uma fase só. Mesmo que você tenha juntado mais do que duas substâncias ou duas substâncias, a gente enxerga uma coisa só. E as heterogêneas,
é quando a gente vê duas ou mais coisas. É nessa aula, ou é a do primeiro? Oh, meu Deus. Vou falar agora, qualquer coisa depois eu falo de novo, tá? Então, exemplo, a água e o óleo. Eu estou juntando duas soluções, estou fazendo uma mistura, só que o que acontece? O óleo não vai juntar com a água, né? Eles vão ficar separadinhos. Então, não se trata de uma solução. Aqui a gente vai falar de soluções. É quando eu pego a água com o sal, por exemplo, misturo e aí eu consigo ver uma coisa só. A menos que eu coloque muito sal, que a gente vai falar sobre isso também, tá? Nas concentrações. Bom, tem alguns tipos de soluções. As primeiras que a gente vai falar aqui são soluções sólidas, líquidas e gasosas. Quando eu tenho soluções sólidas, é quando todas as substâncias envolvidas estão no estado sólido. Ai, mas como assim? Não sei. Vamos pensar numa medalha, uma medalha de bronze, por exemplo. A medalha de bronze, ela é uma mistura, né? Então, e ela está no estado sólido. Todos os componentes estão no estado sólido, então eu tenho um exemplo de solução sólida. Soluções líquidas, essas são mais abrangentes. Basta que eu tenha o meu solvente no estado líquido, tá? Aí qualquer coisa que eu coloque nessa solução, desde que se dissolva, seja no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, eu tenho uma solução no estado líquido. E as gasosas, que são misturas de gases, né? Que está aí presente no ar. Peraí. Por exemplo, o ar que a gente respira. A gente respira o quê? A gente respira oxigênio, gás oxigênio. Mas a gente sabe que no ar que a gente respira também tem umidade, né? Que tem vapor de água, então é água gasosa. A gente sabe também que tem gás carbônico, que é liberado pelos escapamentos dos automóveis. A gente sabe que tem inúmeros gases dissolvidos aqui na nossa atmosfera e a gente está respirando todos eles. Mas a gente está enxergando eles? A gente não está enxergando. Às vezes a gente consegue ver uma poeirinha no ar, né? Quando tem o caminho de uma luz, seja luz solar ou a iluminação de uma lanterna, a própria lâmpada mesmo, às vezes faz um caminho que a gente consegue enxergar. Esse aí é o efeito Tyndall, né? Conhecido como efeito Tyndall. Mas daí é alguma poeirinha, algum vaporzinho que está ali naquele momento e a gente consegue enxergar, mas os gases em si a gente não consegue enxergar não, tá? Deixa eu achar aqui onde está o meu mouse. Ai, meu negócio aqui bloqueou. Peraí, rapaziada. Later. Desbloqueou, pronto. Solubilidade, ou coeficiente de solubilidade. O que é isso? Bom, solubilidade é a capacidade que uma solução tem, uma substância tem de se dissolver em outra. Agora, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de uma solução que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de outra substância. Tudo bem? Então, ó, quantidade máxima de uma substância capaz de ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Por exemplo, eu estou lá adoçando meu cafezinho. Então, eu peguei o meu cafezinho, coloquei uma colheradinha de açúcar, mexi, tomei um gole, não ficou ainda docinho, pego mais uma colher de açúcar, mexo, tomei um gole, agora ele tá doce, tomo o meu café, no final, a hora que eu termino de tomar o meu café, fica um pouquinho de açúcar lá. Por quê? Porque eu coloquei quantidade de açúcar superior à quantidade de açúcar que aquela solução conseguiria dissolver. Então, ela não vai sumir como num passe de mágicas, ela vai continuar ali, só que ela vai ficar no fundo da xícara. E pronto. Exemplo, ó, daí coloquei aqui, ó, expressa em quantidade de soluto por quantidade de solvente, que eu acabei de falar. Solubilidade de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha em água. Quanto que é a solubilidade? 36 gramas em 100 ml de água em temperatura ambiente. Quer dizer, em um copo com 100 ml de água, eu só consigo dissolver 36 gramas de sal. Se eu colocar 36,1, esse 0,1 não vai ser dissolvido, vai se depositar no fundo do copo. Tudo bem? É a quantidade máxima que eu consigo dissolver na quantidade específica da substância, certo?
Prosseguindo. Bom, observe o gráfico. Esse gráfico eu quero que vocês analisem, tá? Vejam aqui o que está sendo pedido. Então, a primeira pergunta, qual é o tema do gráfico? Você precisa conseguir olhar para um gráfico e conseguir observar e identificar do que ele está falando. E isso a gente identifica onde? Aqui, ó. No título do meu gráfico, normalmente, é onde está falando do que ele se trata. Tudo bem? Então, vocês vão observar o título do gráfico. Vou apagar porque talvez não tenha ficado visível para vocês o título do gráfico. A segunda pergunta é: a uma temperatura de 20 graus Celsius, qual a quantidade aproximada de brometo de potássio pode ser dissolvida em 100 gramas